cambada! Vamos falar hoje sobre um elemento que está presente em basicamente toda história, que é o antagonista. E o quão importante é uma história ter uma boa relação do protagonista com o antagonista. Quando a gente está falando sobre antagonista, um grande pensamento que vem na mente de muita gente é a de que esse antagonista precisa ser mau, ou a de que ele tem que ser muito sombrio, quando na verdade não acho que esse seja o ponto central que um antagonista tenha que ter. Acho que se eu fosse falar o ponto principal que um antagonista tem que ter é uma relação simbólica com o protagonista, seja representar um contraponto à visão dele, fazê-lo melhorar e evoluir, ou até mesmo ser uma literal barreira que vai ser derrotada através da força. Mas desses, eu acho que o que eu mais gosto é quando o antagonista é um contraponto do protagonista. Acho que quando fazem esses dois personagens serem dois lados de uma mesma moeda, torna aquilo ali algo mais significante. Afinal, toda história precisa de um tema, e normalmente o protagonista sempre sintetiza esse tema. Então ter um antagonista que se relaciona simbolicamente com o personagem principal faz com que esse tema ganhe ainda mais espaço para ser discutido e visto por outros ângulos. Mas por que eu acho tudo isso? Simples, para dar uma base simples e direta sobre antagonistas, porque eu quero falar sobre uma certa obra que teve seu quarto filme lançado recentemente, que é Kung Fu Panda. Mas eu não estou aqui para falar sobre o novo filme, até porque eu nem vi ele ainda. O que de fato me levou a querer fazer esse vídeo foi o fato de que Kung Fu Panda tem ótimos, repito, ótimos vilões. Mas dentre todos eles, um se destaca mais para mim, que já já a gente chega nele. Mas contextualizando antes de tudo, Kung Fu Panda é uma série de filmes de artes marciais que se passa na China, onde existe uma lenda que conta sobre a existência de um dragão guerreiro, aquele que será treinado e receberá o poder ilimitado do pergaminho do dragão. E claro, proteger o Vale da Paz de inimigos, como é o que acontece com Tai Lung no primeiro filme. Tai Lung é um ex-aluno do mestre Shifu, alguém que há anos no passado era treinado para ser o dragão guerreiro, mas Oogway não o escolheu, o que acabou frustrando ele e o levando a se revoltar contra o Vale, mas principalmente contra o Shifu e Oogway, esse último por não ter o escolhido e Shifu por ter aceitado sem questionar. No decorrer do primeiro filme, o que motiva Tai Lung a fazer o que faz é o seu ego quebrado, o que faz com que acenda nele um desejo de vingança contra Shifu. Ao retornar ao Vale da Paz e reencontrando seu antigo mestre, Tai Lung ainda tem o desejo de ser o dragão guerreiro. É tanto que em uma cena ele diz que Shifu ainda pode fazer essa escolha, o que mostra que mesmo com a raiva, ele ainda queria sentir-se realizado e conquistar o que havia sido prometido a ele por Shifu. No segundo filme, a história contada se passa um tempo depois do primeiro, pois já está mais confiante e treinado como dragão guerreiro, e nessa nova história ele constantemente tem algumas lembranças, memórias, sobre um certo evento que tinha o traumatizado no passado. Mesmo sem entender o que era aquele símbolo que ele via nos vislumbres, ele acreditava que eram apenas pesadelos, provavelmente uma maneira que a mente dele encontrou de fazê-lo suportar a dor do trauma. E para aqueles que não sabem, o trauma foi o massacre que aconteceu com os pandas. Massacre esse liderado por Shen, que com medo da profecia de que um certo dia um guerreiro preto e branco o derrotaria, o que levou Shen a acreditar que esse guerreiro seria um panda. Mas mesmo tentando evitar ao máximo, o destino de Shen e Po ainda estavam entrelaçados. No terceiro filme, o vilão é Kai, um guerreiro que lutou ao lado de Oogway em batalhas ao longo do tempo, mas que certa vez, após um conflito onde Oogway saiu ferido, Kai vagou por dias, até conseguir achar alguém que o conseguisse ajudar, que no caso foram pandas. Pandas esses que dominavam Chi, a técnica de energia vital daquele mundo, e curaram o Oogway, que ficou completamente surpreso após descobrir essa técnica e passou a treinar com os pandas, aprendendo a técnica e dando Chi aos outros. Enquanto Kai apenas ficou obcecado em ganhar mais poder e ser o mais forte. O filme não desenvolveu isso muito bem, fazendo Kai parecer apenas mais um vilão ganancioso e genérico. Eles poderiam, por exemplo, ter colocado Kai como alguém que viu na força uma maneira de evitar o sofrimento, já que claramente o evento que fez Oogway se machucar fez com que ele passasse por um estresse e aflição muito grande até achar alguém que o ajudasse. A força poderia ser trabalhada no personagem como a única saída que ele encontrou para lidar com a dor. Mas o filme desenvolveu isso de uma maneira muito simples, com um conflito entre Kai e Oogway, onde Kai é aprisionado no reino espiritual. Os três vilões são bem legais, alguns mais do que outros, né Kai? Mas dos três, facilmente um se sobressai, e no caso é o Lord Shen. E o motivo para isso é bem simples, a história de Tai Lung não é com o Po, mas sim com o mestre Shifu, e a história de Kai é com Oogway.
mas a história de Shen é diretamente e intimamente relacionada com a de Po, que é o protagonista da série. O Shen não é simplesmente uma barreira física, ele também é um pesadelo que assombra o emocional de Po, que mexe com algo interno no personagem, que no caso foi a perca de seus pais. A forma visual como o filme mostra isso é assustadoramente linda. Quando o Shen abre suas penas e o Po as vê, ele simplesmente fica em choque, porque o maior pesadelo da vida dele está bem ali na sua frente. E algo que eu acho muito bacana em Kung Fu Panda são como as cores são utilizadas nesse filme. A lenda que Shen tinha medo era de que um guerreiro preto e branco iria o derrotar, mas se você notar, o Shen também tem uma coloração preto e branca, e isso, na minha opinião, é para mostrar um reflexo entre os dois personagens. A diferença é que Shen também tem uma cor vermelha presente em sua estética, mostrando que ele está corrompido pelo seu passado e carrega uma forte ira consigo. É muito bonito ver que em certas cenas a iluminação vermelha de algumas cenas refletem no olho dele. Alguns dizem que o olho é a porta da alma, e a alma de Shen está manchada pelo ressentimento. E tudo isso fica ainda mais bonito quando vemos que Po, ao final do filme, usa uma técnica envolvendo Chi, que tem sua coloração em amarelo. Afinal, o amarelo no budismo representa esperança, equilíbrio e iluminação, coisas que o Po desenvolveu ao longo dessa história por conta de sua resiliência, e isso é os criadores contando a história não só através do áudio, como também do visual. Boas histórias normalmente têm simbolismos ao redor disso, o que sempre enriquece uma história. Shen é um ser preto e branco e vermelho, enquanto Po é um ser preto, branco e dourado. Os dois poderiam ser a mesma coisa, mas foi a escolha de superar o seu passado que fez Po o superar. Afinal, não importa o que aconteça no seu passado, importa apenas o que você vai escolher ser agora, como diz no filme. Shen é um ótimo antagonista para Po, porque é com ele que Po será destruído, quebrado e forçado a melhorar. Ao longo do filme vemos que Po nega completamente essas lembranças de seu passado. Ele prefere achar que são apenas ilusões, apenas uma desculpa para não acessar essa dor interna que estava com ele durante toda a sua vida. Mas após ter sido vencido fisicamente, Po precisa parar, pensar e refletir sobre o que de fato está de errado. Após um tempo, onde ele reflete sobre si mesmo, ele consegue acessar sua dor interna e entender de que ela está ali por um motivo bem simples. Dor é um chamado à ação. É algo que está ali para fazer você perceber que algo não está certo e de que você precisa melhorar. Afinal, não adianta nada seu corpo estar preparado se sua mente está doente. Existe uma frase budista que diz: aquilo que somos é fundado primeiro nos nossos pensamentos. E para quem nunca notou, sim, os filmes de Kung Fu Panda bebem bastante de fontes do budismo, mas esse em específico parece se inspirar muito mais e faz com que o filme esteja do começo ao fim carregado de dogmas e visões budistas, sendo eles a árvore Bodhi, onde Po medita e encontra paz, é um símbolo budista que representa quietude e autodescoberta, o equilíbrio de Chi, técnica que controla a energia vital, permitindo Po melhorar no Kung Fu, que representa o equilíbrio entre corpo e mente, o desapego, Po ao final do filme aprende com o seu passado e o larga, diferente de Shen, que permanece preso no passado e continua obcecado por vingança. Com a derrota de Shen, Po mostra que a verdadeira força se encontra na paz interior e na compaixão. E por último, na reencarnação. Logo após a derrota de Po em seu primeiro confronto contra Shen, Po se vê destruído e quebrado, tanto física quanto emocionalmente. Mas após todos os eventos e superações, o dragão guerreiro renasce mais forte com tudo o que havia acontecido. E sabe quem levou Po a passar por todas essas fases? Exatamente, Shen. E esse é o ponto que eu mais gosto. O fato de Po e Shen terem um plot intimista um com o outro faz com que ele seja o antagonista perfeito a Po. Um é quase o reflexo do outro, ambos são personagens atormentados pelo seu passado, mas um deles no fim conseguiu superá-lo. Um vilão bom normalmente está ligado diretamente com o protagonista, sempre fazendo com que ele cresça ou melhore de alguma forma. E no caso de Shen, fez com que Po superasse seu passado e alcançasse a sua paz interior. Espero que todos tenham gostado do vídeo, deixa like e comenta caso concorde ou discorde, e falou!